Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. O presidente Michel Temer diz a empresários e investidores em São Paulo que não há plano B para as reformas e que permanece no cargo. A crise econômica impõe novos hábitos e brasileiros buscam alternativas para economizar mesmo com o cinto apertado. A inflação do aluguel tem a segunda queda seguida. O índice geral de preços do mercado caiu, puxado principalmente por alimentos vendidos no atacado. Como é o atendimento de saúde aos dependentes químicos na Cracolândia? O repórter Marcos Clementino passou a madrugada na região para ver para onde vão os que buscam ajuda. O número de casos suspeitos de chikungunya aumentou 42 vezes este ano em Minas Gerais. Neblina volta a fechar o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Recorde mundial no triatlo é batido na etapa brasileira. Florianópolis viu o norte-americano Tim Don voar em 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 quilômetros de corrida. O brasileiro é um povo que não consegue guardar dinheiro, tem muita dificuldade para isso. A baixa renda da maioria da população é o principal motivo, mas não é o único. A falta de educação financeira é outro fator que atinge não só os mais pobres, mas todas as classes sociais. O capricho de seu Aloísio com a vitrine de doces é porque é daqui que ele tira o sustento. As contas estão em dia, mas a reforma recente da loja consumiu toda a reserva de dinheiro. E para não passar por apertos, ele quer recomeçar a poupar logo. Eu tenho que fazer a minha física e a pessoal, né? E a da empresa também, porque a empresa sempre tem algo a fazer diferente, então eu tenho que fazer uma reserva da empresa. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil mostrou que 65% dos brasileiros não têm nenhum dinheiro guardado. A principal justificativa é a baixa renda, característica do atual momento econômico do país. Mas a crise não é a única responsável por isso. Ela só potencializou a nossa falta de cultura de poupar. E esse mau hábito só muda se houver educação financeira. Planejamento é o primeiro passo. Organize as contas e determine um valor para a reserva, que deve ser incluído no pacote dos gastos fixos, como o aluguel, luz e água. Depois, divida esse dinheiro para 3 objetivos: imprevistos, sonhos e aposentadoria. A pessoa poderia guardar, dentro do que ela tem de reserva financeira, metade pode ir para um sonho, que tem um prazo mais curto, 25% para um imprevisto e os outros 25% para aposentadoria. Agora, cada um deve ajustar isso de acordo com o seu momento de vida, que é a disciplina que faz com que um pouco por mês se torne um valor relevante no futuro. A poupança ainda é o destino preferido dos investimentos para a maior parte da população, mas outras modalidades também seguras devem ser consideradas, como fundos de investimento, tesouro direto e previdência privada. Quem consegue fazer uma reserva financeira tem uma vida financeira que a gente chama de sustentável. Ou seja, essa pessoa, quando tiver um imprevisto, não vai precisar se endividar. No momento de realizar um sonho, vai conseguir pagar à vista, evitando pagar juros. E no momento da aposentadoria, também vai ter uma tranquilidade maior. Fala de segurança no trânsito, a campanha Maio Amarelo está no finzinho, mas está nas ruas. Quer conscientizar a população sobre o alto índice de acidentes no trânsito. O homem celular é uma das ações que acontecem na cidade nesta semana. A repórter Vanessa Lorenzini traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Aqui a campanha para chamar a atenção do público está sendo bem sucedida, viu? O Homem Celular é uma personagem criada para alertar o motorista sobre o perigo de dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. A ideia deles é que quem gosta de usar o celular durante o deslocamento possa pegar o transporte público para se locomover e assim evitar multas e acidentes. Eu converso agora com a Silene Cabral, que é a assessora de marketing da SP Trans. Silene, eu sei que a campanha também tem outras iniciativas. Quais delas você destacaria? A SP Trans está com uma exposição no pátio do colégio, em que a gente levou um ônibus de 1947 e um ônibus de 2016, para que as pessoas possam acompanhar a evolução dos itens de segurança. Além disso, a gente tem uma ação amanhã no Pacaembu de inversão de papéis. Motoristas e ciclistas, um vai se colocar na posição do outro para saber como que pode tornar essa convivência mais diária, uma troca de experiências.
Obrigada, Silene. Então, a programação completa você pode conferir no site da campanha, que é www.maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br. Aldo? Obrigado, Vanessa. Ana? Agora a gente fala da situação dos dependentes químicos da Cracolândia. Durante esta madrugada, o repórter Marcos Clementino percorreu as ruas da região da Luz e encontrou muitos dependentes químicos de policiamento, mas nenhuma equipe de acolhimento da prefeitura. É madrugada no bairro da Luz, onde se concentra a maior parte dos dependentes químicos que ficavam na antiga Cracolândia. Nossa reportagem veio acompanhar de perto o serviço de acolhimento da prefeitura e de internação voluntária. Os dependentes químicos da região mantêm o fluxo, alheio às polêmicas dos últimos dias. Por volta de 1 da manhã, uma viatura do SAMU permanecia estacionada em frente à tenda do projeto Redenção, na rua Helvétia. Agentes de saúde e equipe de apoio estavam a postos, mas nenhuma pessoa procurou atendimento. Percorremos várias vias da região: Conselheiro Nébias, Duque de Caxias, Santa Efigênia, Aurora, Guaianazes e o Minhocão. Apenas a presença constante da Polícia Militar e da Guarda Civil. Não encontramos nenhuma equipe de acolhida pelas ruas. Às 3 da manhã, os portões do centro de acolhida do Complexo Prates estavam fechados. Às 3h40, passamos pelo centro de acolhida do Brás. Sem querer gravar entrevista, um funcionário disse que o abrigo estava lotado. Próximo ao Complexo Prates, encontramos o Márcio. Ele prefere passar a madrugada procurando por material reciclável para revender e comprar drogas. E diz que muita gente não se adapta às regras dos abrigos. Muitos é pelo horário que tem que entrar e eles não querem. Os horários tem que ir para entrar, os horários tem para sair. Não é porque assim, muitos são dominados pela droga. Ele já foi abordado pelos agentes da prefeitura, apenas durante o dia. De manhã eles perguntam quem quer almoçar e de tarde eles perguntam quem quer dormir. Mas dizem que está lotado também, não está tendo vaga não. Depois que mudou, que quebrou a Cracolândia aí, todos estão ficando lotados. Aos 39 anos, já passou por 2 internações para tratar o vício. A clínica não resolve, meu. Só resolve o quê? Você fica sem usar lá dentro. Se o cara não tem força de vontade, ele não vai parar. Não adianta obrigar? Não adianta. É pior. O cara vai ficar revoltado, é pior. O Wellington está nas ruas desde os 14 anos e também já foi internado por imposição da família. Porque é muita regra e ninguém gosta de ser mandado não, entendeu? A gente entrou em contato com a prefeitura para saber sobre esse atendimento aí, né? O Marcos Clementino não viu equipes na rua. Em nota, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social diz que na madrugada realizou 881 abordagens com 588 acolhimentos. O período de atendimento é das 9 da manhã às 9 da noite. A Secretaria de Saúde fez 98 atendimentos ontem na Nova Luz. Houve 17 internações voluntárias. O CAPES Redenção atendeu 23 pacientes. O programa Recomeço realizou 252 atendimentos e 27 encaminhamentos para internação ou tratamento. Esses são os números oficiais entregues à nossa produção pela Prefeitura de São Paulo. E a recuperação dos dependentes químicos está longe de ter uma fórmula única. Especialistas debatem maneiras de tornar o tratamento efetivo. Miguel Tortorelli é vice-presidente da Federação de Amor Exigente, que há 34 anos trabalha na recuperação de dependentes químicos e de suas famílias gratuitamente. Ele lamenta a decisão da Justiça de suspender a liminar que permitia à Prefeitura buscar e internar os usuários de drogas compulsoriamente. Segundo ele, a medida é necessária em casos específicos. As pessoas que lá estão perdem o discernimento. A única coisa que eles querem saber é como vão usar a próxima pedra. E a gente vê com bons olhos, mas evidentemente com critério. Tem que passar por uma equipe multidisciplinar, não é pegar esse pessoal todo, tacar num caminhão e levar para algum lugar, não. Já o diretor adjunto da Conectas Direitos Humanos, Marcos Fux, acredita que a internação compulsória fere o direito do cidadão ao livre-arbítrio.
E defende que espalhar os dependentes químicos pela cidade não é o caminho. A estratégia do diálogo é você ter uma força de psiquiatras, você ter uma força de médicos, você ter um mutirão lá de saúde pública. Parece aquela brincadeira de pega-pega. A polícia segue eles e aí eles voltam de novo para a Praça Princesa Isabel. Ou seja, o território agora está mais que contaminado. Você tem várias cracolândias dentro de São Paulo. Tortorelli e Fux concordam em um ponto. Dependentes químicos perdem a noção dos limites, mas divergem sobre a melhor forma de tratamento. O dependente perde limites, regras, não existe mais nada. Por isso que eles saem de casa. Por isso que um tratamento fechado, um tratamento numa comunidade terapêutica ou no hospital para desintoxicação, muda, ele vai perceber, ter a percepção diferenciada que ele precisa mudar. Criar mecanismos que funcionem 24 horas por dia. Você tem que montar um plantão permanente, você tem que montar barracas, você tem que deixar o centro de acolhimento aberto 24 horas, que contratem mais funcionários, que paguem horas extras e que você possa receber a população, porque o dependente químico que está sob efeito da droga, ele não tem horário. A gente muda de assunto agora para falar de economia. O IGPM, índice usado para reajustar a maior parte dos contratos de aluguel, tem segunda queda mensal seguida e recua 0,93% em maio. Em abril, o IGPM teve queda de 1,10%. No ano, o indicador acumula queda de 1,29% e em 12 meses, alta de 1,57%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a queda foi mais uma vez influenciada pelos preços no atacado. Entre os destaques estão os alimentos in natura, que tiveram queda nos preços de mais de 1% em maio, depois de subirem mais de 5% no mês passado. A gente vai para outras notícias nacionais. O número de casos suspeitos de chikungunya aumentou 42 vezes esse ano em Minas Gerais. Neblina volta a fechar o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e afeta voos em São Paulo e outras capitais. É o terceiro dia seguido de problemas no aeroporto Santos Dumont. Por causa da forte neblina que atingiu o Rio de Janeiro, hoje de manhã, o aeroporto nem chegou a abrir. Entre domingo e segunda-feira, 130 voos foram cancelados. Hoje, pelo menos, outros 40 deixaram de ser realizados. Com os aviões retidos no Santos Dumont, as companhias aéreas também tiveram que cancelar voos em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Sobe para 8 o número de mortes provocadas pelas chuvas nos estados de Pernambuco e Alagoas. Em Maceió, além de 5 mortos, outras 5 pessoas atingidas por um deslizamento de terra continuam desaparecidas. Em Pernambuco, subiu para 14 o número de cidades que decretaram estado de calamidade pública por causa das inundações na Zona da Mata. Mais de 40 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. Parte está alojada em abrigos improvisados em escolas e ginásios de esportes, para onde estão sendo encaminhadas doações de água, mantimentos e agasalhos. Febre chikungunya avança e cria situação de emergência no interior de Minas Gerais. O número de casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti aumentou 42 vezes este ano em relação ao ano passado. Pessoas que já pegaram a doença uma vez estão de volta aos postos de saúde, com queixa de dores nas articulações, uma das sequelas da doença que pode levar anos para desaparecer. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até o fim da semana passada foram registrados quase 16 mil casos suspeitos, principalmente na região do município de Governador Valadares. Uma atualização agora no final da manhã, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, abriu novamente, foi reaberto e aos poucos os voos vão sendo normalizados. A gente fala agora de um outro assunto. O presidente Michel Temer está em São Paulo. O Fórum de Investimentos Brasil 2017 é um evento aqui que reúne hoje investidores internacionais. Na abertura, agora pela manhã, além da presença de autoridades locais, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, os presidentes da República, Michel Temer, do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia, fizeram questão de dar o recado aos donos do dinheiro. O repórter Ricardo Ferraz acompanha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Olha, houve um grande esforço por parte do Palácio do Planalto aqui, não só de passar um clima de normalidade a essa plateia de investidores que podem trazer dinheiro para o Brasil, mas também de passar um clima de comprometimento, principalmente com as reformas. Nesse sentido, a presença de Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e Eunício de Oliveira, o presidente do Senado, foi bastante ilustrativa. Em seus pronunciamentos, os dois reafirmaram o compromisso com a aprovação das reformas
reformas, principalmente a trabalhista e a previdenciária, de acordo com eles, ainda no primeiro semestre, caso haja clima político para isso. Se nós fôssemos resumir em uma única frase tudo aquilo que foi dito aqui, Aldo, seria mais ou menos o seguinte: há mais risco para a aprovação das reformas na saída do presidente Temer do que na permanência dele. Isso apesar dele ser investigado no Supremo Tribunal Federal e isso gerar, obviamente, toda a crise política que o país atravessa nesse momento. Em seu discurso, Temer fez uma defesa enfática de seu governo com um viés econômico, já que falava para uma plateia de investidores. Ele ressaltou a recuperação do emprego, do crescimento e a queda na inflação. Vamos ouvir o presidente Temer. Eu quero dizer que em cada passo o que nos guiou foi precisamente um sentimento de responsabilidade. No particular, a responsabilidade fiscal. E se de fato nós queremos um futuro melhor, eu digo sem medo de errar, não há plano B. Afinal, a responsabilidade rende frutos. Já foi dito aqui que a inflação, que chegara a níveis alarmantes, está novamente sob controle. Portanto, esta trajetória que traçamos logo no início do nosso governo, em diálogo permanente com o Congresso Nacional, não será interrompida. Nela, nós seguiremos firmes, em nome da agenda de reformas que não podemos e não devemos abandonar. Quem falou agora há pouco aqui no seminário e também concedeu uma entrevista coletiva foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é considerado pelo mercado como o grande fiador desse governo. Os jornalistas quiseram saber como que uma eventual saída de Temer poderia prejudicar ou qual seria a interferência disso na condução da política econômica. E Meirelles disse o seguinte, que ele não acredita numa mudança no governo nesse momento. Perguntado a respeito de se ele toparia se candidatar ao cargo de presidente em uma eleição indireta para assegurar as reformas para 2018, ele disse que não trabalha sob hipóteses. Voltamos com vocês aí no estúdio, Aldo. Obrigado, Ricardo, pelas informações. Ana. Em Brasília, as atenções hoje estão voltadas para o Senado. O governo trava duas batalhas que podem ser um indicativo importante sobre a capacidade do presidente Michel Temer de influenciar os parlamentares. Um dos pontos de atenção é a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto do relator, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, não mexe nos tópicos aprovados pela Câmara dos Deputados, para evitar que a proposta tenha que retornar àquela casa. Mas inclui um acordo para que o presidente Michel Temer vete alguns pontos, como que permite o trabalho de gestantes e lactantes em locais insalubres e a possibilidade de negociação do intervalo de almoço. A intenção é aplacar as resistências da oposição. As atenções do Planalto também se voltam para um desafeto, o senador Renan Calheiros, que pode perder a liderança do PMDB no Senado. A bancada do partido se reúne hoje para decidir a questão. Calheiros não tem poupado críticas à gestão de Michel Temer, que já ameaçou demitir os indicados de Renan que ocupem cargos no governo, caso o correligionário não mudasse o tom. Por enquanto, a votação do relatório da reforma trabalhista ficou para daqui a uma semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, graças a um acordo entre os parlamentares governistas e da oposição. A comissão continua reunida, mas hoje só debate. Tem uma reviravolta importante em Brasília. O ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, não vai assumir o Ministério da Transparência na vaga deixada por Torquato Jardim, que assumiu o lugar dele no Ministério da Justiça. Serralho vai voltar à Câmara dos Deputados. Com essa mudança de planos, o suplente Rodrigo Rocha Loures, homem de confiança de Michel Temer, flagrado com aquela mala de R$500 mil, deixa a casa e perde o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. E olha, talvez Loures negocie uma delação premiada. Essa possibilidade tira o sono de muita gente no Planalto Central. E a seguir, em Bagdá, novo ataque terrorista no Estado Islâmico mata ao menos 28 pessoas e deixa dezenas de feridos. Mas em Florianópolis, norte-americano bate recorde mundial no triatlo durante a etapa brasileira. A gente volta já. O Estado Islâmico assume mais um ataque terrorista.
Desta vez em Bagdá, onde 2 carros-bomba mataram pelo menos 28 pessoas e deixaram dezenas de feridos. Esta câmera de segurança mostra o momento da explosão do primeiro carro-bomba em uma sorveteria movimentada. Durante o período do Ramadã, é comum as pessoas irem para as ruas, depois do jejum feito durante todo o dia. Poucas horas depois, outro carro-bomba explodiu perto de um escritório do governo no centro de Bagdá. O ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega, morreu aos 83 anos. Ele governou o país entre 1983 e 1989, com o apoio dos Estados Unidos, mas foi deposto pelo próprio governo norte-americano, acusado de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Noriega ficou preso nos Estados Unidos e na França, e em 2011 voltou ao Panamá, onde cumpria pena de 60 anos pelo desaparecimento de opositores durante seu governo. Flagrante de uma quase tragédia. Um bote com 34 migrantes marroquinos pega fogo quando chegava à costa da Espanha. Um avião da Força Aérea Portuguesa avistou o barco e chamou o salvamento marítimo da cidade costeira de Almeria. Todos os migrantes foram salvos. E agora é a hora do esporte com Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem. Salve, Cadu, bem-vindo. Vamos lá, nossa hora do esporte desta terça-feira, um monte de coisa bacana. Um dia histórico para o triatlo e também para o Brasil. Vamos ver como é que foi. A distância compreende 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e 42 de corrida. O cenário não era dos mais bonitos e melhores. Com muita chuva no final de semana em Florianópolis, a largada aconteceu na praia de Jurerê Internacional. Na água, a temperatura estava abaixo dos 20 graus. A partir dali, o desafio era em cima da bike. Um percurso longo, gelado e cheio de magia na Ilha da Magia. A etapa do Ironman foi a melhor de todos os anos em termos técnicos. Os britânicos Tim Don e Susie Chittenham foram os vencedores. Tim não só venceu, como estabeleceu o melhor tempo do mundo para a marca, com 7 horas 40 minutos e 23 segundos. Susie não ficou atrás e com 8 horas e 52 estabeleceu a melhor marca para a prova feminina na capital catarinense. O novo recordista bateu concorrentes fortíssimos, como o canadense Brent McMahon e o brasileiro Igor Amorelli, que terminou em terceiro lugar. No feminino, a briga foi mais acirrada. Hayley Shura foi a mais rápida na natação e ciclismo, mas acabou sendo superada por Suzy e a alemã Sonia Taish. A atleta britânica fez uma bela prova de recuperação, baixando em quase 2 minutos o antigo recorde em Floripa. Essa é a única prova que acontece com essa distância. Agora o Brasil tem as distâncias pela metade, que é considerada 70,3, que é metade de um Ironman. O segundo dia de Roland Garros no tênis teve uma surpresa brasileira e também as estreias de Rafael Nadal e Novak Djokovic. Vamos ver como é que foi. O sérvio Novak Djokovic estreou com vitória em sets diretos, mas quem protagonizou a jogada do dia foi o seu rival, Marcel Granollers. O espanhol fez tão bonito que até o número 2 do mundo fez questão de cumprimentá-lo depois desse pontaço. Atual campeão de Roland Garros mostrou descontentamento conforme os pontos não entravam, mas fechou em 3-0. Rafael Nadal manteve seu amplo favoritismo e iniciou com vitória a busca pelo 10º título em Paris, 3-0, diante do francês Benoit Paire. O brasileiro Rogério Dutra Silva estreou diante do russo Mikhail Yuzny, 86 do mundo, e salvou 2 match points. Após 4 horas e 11 minutos de partida, marcou 3-2. E foi suado, já que ele era a dúvida para o torneio. Rogerinho torceu o tornozelo semana passada e voltou a senti-lo durante o jogo. Encara agora o canadense Milos Raonic, 6º do mundo e 5º principal favorito ao título. E agora de manhã, nas duplas, o Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram os sérvios Janko Tipsarevic e Viktor Troicki por 2-0 sem grandes dificuldades, sendo que no segundo set a vitória veio no desempate e por 7-0. Ainda temos as estreias de outras duplas, do Marcelo Melo e também do brasileiro Thiago Monteiro, que joga agora de manhã, nesse exato momento. Ontem a gente teve o fechamento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense entrou em campo, vamos ver. O destino e suas peças, 6 meses, metade de um ano, foi tempo suficiente para a Chapecoense mostrar ao mundo seu poder de recuperação. O que aconteceu na noite de ontem, porém, foi especial. A mesma Arena Condá, o mesmo tempo chuvoso de exatos 6 meses atrás, deram lugar a sorrisos por uma vitória histórica. Apenas um susto, este choque de Wellington Paulista com a trave. Nada grave, de pé, assim como o time, e o triunfo por 2-0 sobre o Avaí. O clube deixou em definição sobre o futuro pela alegria de um passado que aponta para a liderança inédita do Campeonato Brasileiro. Após 3 rodadas, Wellington Paulista e Reinaldo foram os autores dos gols deste importante dia de um time que se reconstruiu e briga de igual para igual com os grandes do campeonato.
Muito bem, rodada no meio de semana do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ficamos por aqui, meu caro Aldo. Valeu, Cadu. Até amanhã. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. E o Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o atual momento econômico. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau.